Olá para você que nos acompanha em mais um Abstract. Nesse episódio nós estamos recebendo a Cláudia e a Camila. Elas são psicólogas, egressas do curso de psicologia da Unidave. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um grande prazer receber vocês aqui hoje. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Gostaria de pedir para que vocês se apresentem, para que vocês falem um pouco de vocês para o público que está nos assistindo em casa. Olá, muito obrigada pelo convite, pela Unidave também, de lembrar de mim, da Cláudia. Eu sou a Camila, tenho 25 anos, sou natural daqui de Rio do Sul e hoje atuo dentro da política de assistência social na cidade de Laurentino, uma cidade vizinha. Sou efetiva lá e estou possivelmente me encaminhando para ter uma carreira efetiva lá dentro da cidade mesmo. Legal. Eu sou a Cláudia, sou natural de Otacílio Costa, mas já moro em Rio do Sul há muito tempo, então já sou mais rio-sulense do que otaciliense. Tenho 28 anos, hoje eu atuo como psicóloga e também como consultora em gestão de pessoas na parte mais voltada para psicologia organizacional, conduzindo grupos, fazendo mentorias, tudo que envolve o nosso viés profissional. Legal, meninas. Hoje, nós estamos aqui em mais um episódio de uma série de podcasts que estão sendo realizadas em comemoração aos 25 anos do curso de psicologia da Unidave. Então, se vocês estão aqui hoje é porque vocês fazem parte dessa história, vocês contribuem para a psicologia na instituição, como egressas, mas principalmente enquanto profissionais no Alto Vale do Itajaí. Então, a gente vai fazer aqui um bate-papo com algumas histórias, com algumas curiosidades e principalmente entendendo quais foram os impactos dessa formação na vida pessoal e profissional de vocês. E como vocês contribuem hoje profissionalmente na nossa região. Para a gente começar, eu vou perguntar primeiro, como que foi essa escolha pelo curso? O que fez vocês escolherem psicologia na Unidave? Então, na verdade, eu já vim direto do ensino médio para a Unidave e aí lá no ensino médio eu bati aquele pensamento, o que eu vou fazer, E aí sempre aparecia meio inconscientemente, assim, aquela imagem psicologia. Mas eu não tenho realmente uma referência de psicologia antes de entrar na faculdade. Até tive uns atendimentos quando era criança, como paciente mas não me lembro. E aí, assim, surgiu a oportunidade, tinha aqui na Unidave, fechou, deu certo, vim fazer a inscrição, fiz o processo seletivo ali e a faculdade foi muito bacana, foi muito interessante e aí, dali da faculdade, só seguiu essa carreira. E hoje, atualmente, não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhando com a psicologia de alguma forma. Seja dentro de uma política pública, seja dentro de uma área privada. Então, acho que foi isso que foi um fator decisivo para eu estar escolhendo fazer a psicologia aqui, no Rio do Sul, porque é um local que está dentro da minha cidade, que eu sou natural. Também, daí eu tive outras oportunidades de emprego por conta da faculdade, de estar aqui. Fui constituindo uma possibilidade de trabalho em paralelo com a faculdade. E isso também foi muito importante para eu permanecer estudando dentro de Rio do Sul e dentro da Unidave também. Muito bem. Diferente da Camila, quando eu estava no ensino médio, eu não pensava em fazer psicologia. Eu estava com o olhar voltado muito para química, física. Eu adorava as exatas no ensino médio. E eu tive, acho que foi no último ano ali do ensino médio, um curso com alguns professores que um deles tinha formação e eu comecei a me identificar com o professor, não com a profissão, Mas nessa coisa assim de não saber muito o que fazer, resolvi ficar um ano sem fazer nada depois do ensino médio e nesse um ano aqui na Unidave tinha uma formação que era em processos químicos, tecnólogo, alguma coisa assim. No último ano do ensino médio eu vim no raio-x, fiz uma pré-inscrição, mas acabei não concluindo a minha inscrição. E aí eu lembro que nesse um ano que eu fiquei parada, um tempo depois alguém aqui da Unidave entrou em contato comigo e disse, olha, então eu vi que você fez a sua pré-inscrição, tu gostaria de concluir, vai abrir turma no ano que vem e tal.
já não estava mais me identificando com aquilo e a pessoa me apresentou outras possibilidades. Uma delas foi psicologia. E em paralelo a isso também, eu estava trabalhando com um profissional que ele era parapsicólogo. E aí começou a me despertar esse olhar para entender, parapsicólogo, psicologia, qual que é a grande diferença entre os dois, né? E aí, daí que eu comecei a pesquisar mais sobre o curso, fiz a matrícula e desde 2015 estamos aí. E foi muito legal porque nas primeiras aulas, assim, que eu lembro que foi com a Cíntia, com a professora Fernanda Miller, elas traziam muitas práticas, muitas experiências delas. E aí, cada vez que elas contavam uma história, eu pensava, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí, dali pra frente, já tive certeza da minha escolha, assim. Olha que interessante, né? Duas perspectivas completamente diferentes. Exato. Até complementando, assim, que me lembrou da fala da Cláudia, que no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um teste profissional que daí apontou áreas da saúde, que envolvem o cuidado com o outro, né? Também apontou direito. E aí a psicologia veio muito a calhar nesse sentido, que daí também veio de uma construção pessoal. Tem a habilidade de escutar, tem a habilidade de ter paciência, tem a habilidade de tentar entender o outro, e aí na faculdade isso foi cada vez mais se reafirmando, e aí na prática profissional além da faculdade também, né? E eu não tive nenhuma outra experiência, tive algumas dúvidas, mas depois que bati o martelo para psicologia foi, né? E aí não passei por esse processo de experimentar outra coisa, e também não vejo hoje nenhuma vontade. Depois que vocês escolheram psicologia, nada mais parecia fazer sentido, né? Para além da psicologia. Exato. Então, esse curso veio, de fato, combinando e, né, veio fazendo muito sentido com o perfil, com as características de vocês, o que foi se desenvolvendo e foi sendo construído ao longo da graduação, né? Exato. Essas características foram cada vez mais sendo reforçadas com professores que foram trazendo experiências, né? Com uma experiência prévia, entendendo qual era o teu perfil, quais as tuas características, né? Vocês foram se identificando cada vez mais com a profissão. Bem isso. E até essa tua fala, assim, Kátia, é muito importante porque durante o curso foi um processo de tu ir se desconstruindo como uma pessoa que tu era antes, e daí aprendendo, e daí até as informações e experiências que vocês traziam fazia a gente pensar, será que realmente eu conseguiria me encaixar nessa postura de psicologia? Mas aí a gente lembra que a psicologia ela não é jamais engessada, ela não é uma coisa travada, ela é puro movimento, puro fluxo, né? E aí a nossa prática hoje com certeza vai ser muito mais melhorada, lapidada conforme a gente vai tendo mais experiência e sempre com a base daqui da Unidave, né? Da ajuda que a gente teve de vocês como professores do corpo aí, né? Discente, e é muito fantástico, muito importante tudo que a gente viveu aqui. Eu falo pela minha experiência, que também foi marcada, né, por bastante atravessamentos ali de época de pandemia. A Cláudia comentou comigo também, que também passou por essa experiência, né, da pandemia, e a minha turma ainda teve uma vivência diferente, mas a gente conseguiu fazer os estágios clínicos em 2021. E a tua turma não chegou? Não, eu sou uma das formandas de pandemia, porque eu concluí em 2019 a graduação, e aí a formatura, colação de grau e tudo mais era para ser em 2020, dia 28 de março, nunca vou me esquecer. E aí dia 15 de março foi o dia que começou a fechar tudo e todo mundo vai para casa, e aí adia, vai para lá, vai para cá. No fim, a nossa turma acabou... Alguns fizeram colação de grau em gabinete, que nem foi todo mundo junto, né? Foram separados. Alguns fizeram só colação online. A minha graduação, a minha colação foi no online também, sentada na minha cama, totalmente diferente do que eu tinha imaginado a graduação inteira, assim. E aí foi em 2022 ou 2023, acho que foi 22, que efetivamente a Unidave nos deu a oportunidade de fazer a cerimônia novamente. Então não teve a colação, aquele momento
como foi no online, mas simbolicamente a gente pôde, então, vestir a beca, comemorar, fazer os discursos que a gente tinha se preparado. E foi um momento muito importante, assim, eu senti como se fosse um verdadeiro fechar do ciclo. Uma coisa que, pela situação em que o mundo estava, a gente não conseguiu viver da forma como gostaríamos, né? Então foi muito importante também esse passo. Inclusive um momento de rever os professores, né? Que a gente fazia, alguns faziam tempo que não tinham visto. Então foi muito bacana. Que diferente isso, né? Porque já estava anos trabalhando com psicologia, 2 anos aí, né? Já formada com CRP, já capacitada para estar atuando. E aí sim fazer esse ritual de fechamento. Né? Vocês têm alguma experiência, alguma história interessante? Porque é bem importante isso que vocês trazem, né? Da pandemia, a educação teve que se reformular de um dia para o outro, né? Toda a Unidave teve que reformular a forma de dar aula, mas principalmente os estágios. Camila pegou muito isso, né? Na reorganização de estágios. A Cláudia foi mais na questão da formatura, né? Tu conseguiu finalizar, mas no teu caso os estágios foram todos reformulados. Exato. A gente fez o estágio no ano de 2021, então tinha momentos assim que dava certo, não tinha ninguém com sinal de Covid, podia continuar, mas aí se alguém tivesse algum possível sintoma, já tinha que alertar, já tinha que ficar em stand-by as atividades, assim, tanto o estágio presencial dentro de alguma política pública, enfim, fora da clínica, quanto o estágio dentro da clínica, né? E foi uma oportunidade como pessoa de estar ali repensando como que a gente precisa ter uma flexibilidade em relação às coisas, porque a gente às vezes tem a demanda da política pública, tem a demanda do paciente, e aí aquilo precisa ser trabalhado, desenvolvido sequencialmente, semana a semana, a cada 15 dias, enfim, mas tu também precisa ter esse senso de sociedade, esse senso coletivo, que a tua ação ela não pode impactar negativamente no direito das outras pessoas, e aí vem muito a calhar com toda a questão da responsabilidade ética da psicologia, que a gente já tem que desenvolver dentro da sala de aula, sentado nas cadeiras, e aí foi posto à prova muitas coisas nesse período, né? E talvez haveria habilidades que a gente poderia ter desenvolvido melhor por conta do estágio, mas a gente deu conta. A gente fez o que podia com o que nós tínhamos, né? E isso foi muito bom para o lado pessoal, também como pessoa, e profissional mais ainda. E a psicologia é muito isso, né? Vocês trouxeram antes essa redescoberta, essa reconstrução, né? E a pandemia escancarou muito, né? Essa necessidade de adaptação, de flexibilidade, né? Toda uma expectativa. Camila nos estágios, né? A Cláudia na formatura, imagina, uma semana antes da tua formatura, né? Simplesmente ela é toda cancelada, todo um planejamento, né? E aí o início dessa prática profissional. Né? E considerando isso, considerando essa finalização de estágios, né? Toda essa experiência na graduação, vocês finalmente se formaram e foram para o mercado de trabalho. E eu gostaria que vocês contassem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Compartilhassem como foi essa trajetória pós-formatura. Como que foram os caminhos que vocês percorreram aí na vida profissional na psicologia? Então, para mim, foi no último ano ali, no ano de estágios, efetivamente, que se firmou que eu queria seguir a prática clínica. Então, assim que fiz a colação, já fui em busca de ter o meu CRP e dar continuidade nesse desejo, né? Mas foi um grande desafio, porque de um lado tinham todas as pessoas que estavam precisando de psicólogos, precisando de profissionais preparados, e de outro estava eu lá, recém-saída da faculdade, entendendo como que eu poderia me posicionar, que tipo de divulgação eu precisava fazer, como que seria esse trabalho online, já que os estágios tiveram todos os encontros, os atendimentos no presencial, né? Então foi um momento de muita descoberta nesse sentido. Mas assim como o curso ele vai
desenhando a gente, eu aproveitei essa onda para continuar entendendo, tá, vai ser no online, como que eu vou fazer a minha clínica acontecer, até que, em paralelo a isso, eu tive também a oportunidade de ingressar numa empresa que é uma consultoria na parte de gestão de pessoas, e também começou a se desenhar essa outra parte da minha profissão, que é estar dentro das organizações, entendendo como que os profissionais se desenvolvem lá dentro, né? Que é diferente do ambiente acadêmico e da visão que eu tinha antes de me formar. Então, mas as duas coisas foram acontecendo muito em paralelo. Tanto descobrindo como que era tirar os conhecimentos da faculdade para colocar em prática na clínica e fazer esse mesmo processo para dentro das organizações, junto com profissionais que tiveram outras experiências. Então foram os dois caminhos que até hoje eles estão se desenvolvendo em conjunto. E isso que tu trouxe, Cláudia, é bem bacana, porque junto com, assim, voltando um pouquinho para a parte da pandemia, a nossa formação, o trabalho de vocês veio num movimento junto com a psicologia no mundo todo, de ter que transicionar do 100% presencial para essa flexibilidade e aí talvez ir para o virtual. E aí o que ficou de bom a gente ainda continua utilizando pós-pandemia, mas foi um momento de rever muitas práticas também presenciais, né? E aí isso foi um movimento do mundo inteiro, né? E a questão da minha experiência profissional. Na faculdade eu sempre achei que eu faria clínica com crianças, sempre foi uma paixão e algo que eu sempre achei que eu me identificaria. Mas aí eu saí da faculdade e já não queria mais a clínica, não achava que eu me encaixaria ali. Mas aí teve os estágios na parte clínica e aquilo me fez repensar. Será que vale a pena? Faz sentido? Será que eu me encaixo? E daí foi acontecendo durante o ano os atendimentos. E aí foi até curioso que a minha primeira experiência profissional depois de formada foi dentro de uma unidade de saúde, trabalhando com atendimento clínico, né? Via SUS. E aí aquilo era a minha rotina diária. Durante 6 meses foi aquilo que eu fiz. Aí eu transicionei, fui trabalhar um tempo num lar de idosos, né? Dentro da política de assistência também, só que daí de alta complexidade, onde idosos eram acolhidos. E aí lá tinha um trabalho bem diferente, porque a gente vê a finalização da vida, tem as experiências pessoais que a gente vai gerando diante disso, e a gente percebe que nem sempre vai ser aquele nosso paciente que vai receber a nossa intervenção, é muito mais, às vezes, um acolhimento para a família, para entender o que está se acontecendo naquele processo de vida. Também auxiliava um pouco nos conflitos interpessoais do pessoal que trabalhava lá, de acordo com o que a gente conseguia, né? E aí depois transicionei para a política de assistência social agora e é onde eu estou fazendo. Então eu passei por algumas áreas da psicologia e todas elas foram muito positivas, contribuíram muito. E aí foi importante pessoalmente para ver que às vezes a gente tem um pensamento de que não, eu não tenho perfil, mas se a gente se expõe, se a gente enfrenta, se a gente dá essa oportunidade, a gente pode ver que não, na verdade não é bem assim, que é justamente o que a psicologia vem pregando, né? Essas visões alternativas, essas visões que, tipo, não é porque eu penso uma coisa que realmente aquilo é 100% real. Né? É muito bom ouvir vocês, né? Porque eu fico aqui, né? Pensando na perspectiva de docente, na perspectiva de responsável pelos estágios, e eu vou ouvindo vocês e vai me vindo, né? Uma sensação do quanto a gente ocupa. Quantos lugares a psicologia ocupa? Muito. Clínica, organizações, saúde, educação, políticas públicas, né? Olha quantos lugares a presença da psicologia se faz necessária e importante, né? E sair da graduação com essa sensação de que, poxa, eu posso, né? Sim. Isso que tu traz, né, Camila? Eu posso ocupar esse local. Não, eu quero a clínica, eu quero outro espaço. Isso me dá a sensação de que vocês puderam experimentar estes contextos, puderam se experimentar enquanto profissionais lá dentro, né? E aí sim, poder escolher, poder compreender o que espera-se de mim lá e o que eu espero deste local enquanto profissional, né? E eu vou ouvindo vocês, vou pensando na quantidade de pessoas que vocês já impactaram de alguma forma enquanto profissionais.
O quanto quantas pessoas já conseguiram atingir, quanto a psicologia da Unidave vai sendo espalhada através de vocês também, né? E aí fico pensando aqui nos impactos que isso traz para vocês. Como que ter feito o curso de psicologia impactou na vida pessoal e na vida profissional, porque afinal de contas a gente não pode desvincular, é impossível a gente dissociar as duas coisas, né? Nós, enquanto profissionais formados em psicologia, somos impactados na nossa vida pessoal, a gente se transforma fazendo esse curso, né? Então, como que o curso impactou na vida pessoal e profissional de cada um de vocês? Então, pode falar, Camila. Primeiro, a graduação me oportunizou fazer um estágio, e aí eu tive experiência na área infantil, então trabalhei 2 anos como estagiária, e depois acabou me abrindo a oportunidade para fazer um concurso público também dentro da área infantil. E isso tudo foi, primeiro, pela faculdade, que teve o convênio, com o espaço para eu fazer o estágio, e depois surgiu a oportunidade que vinha muito em segmento daquilo que eu já estava fazendo. E aí ali foi a oportunidade de eu pensar, a psicologia infantil, será que eu tenho habilidade? Será que eu quero psicologia infantil porque eu gosto de criança? E aí é onde veio esse primeiro entendimento. A psicologia infantil não é só trabalhar com a criança dentro de um contexto clínico, é muito mais e precisa ter a presença dos pais, dos responsáveis, e aí é onde a gente tem um trabalho muito mais complexo, muito mais profundo. E aí aquilo era algo que no momento eu não estaria preparada para fazer, e hoje é algo que eu não cogito. Talvez no futuro, em uma outra fase da vida, surja novamente essa vontade. Daí depois a questão de trabalhar com idosos no fim da vida. Foi um outro momento de experimentar a finitude, né? E não a minha finitude, mas a finitude de pessoas que eu acompanhei durante 3 anos que chegam, né, no patamar da vida que não existe mais um retorno, né, dali para frente, e aí nós precisamos organizar algumas coisas, a família precisa se reorganizar, por mais que era um ente querido que não estava dentro do núcleo familiar diretamente, mas a família estava dentro do ambiente que o idoso estava vivenciando. Então eu tive 2 pontos muito importantes durante o curso de psicologia e por causa do curso de psicologia, que foi o início da vida e o fim da vida, né? E isso como pessoa foi muito importante, porque a gente vê que a infância é onde a gente sempre tem a nossa base e a gente precisa cuidar muito, e como é a finitude ali da vida, a questão de às vezes a gente está numa correria tão grande que a gente é que se coloca nesse movimento contínuo, e a gente esquece de presenciar o dia a dia, de viver a vida sem estar naquele automático. E aí isso foi algo que eu carrego muito por conta dessas experiências que eu fui tendo durante a faculdade e pós-faculdade. E aí hoje me encontro nesse meio termo, trabalhando com famílias, adultos, crianças que estão nesse processo de aprender ainda, né, de poder repensar, reestruturar os seus hábitos. E aí, com certeza, a psicologia contribuindo nisso, nessa provocação de reflexão, né, de senso, de pensar em si mesmo para conseguir contagiar positivamente todo o meio daí. E conforme a Camila vai falando, e quando tu estava construindo a pergunta também, Kátia, começou a vir assim, várias memórias e até sensações de vivências que aconteceram, práticas, né? Às vezes práticas de grupos que a gente tinha bastante durante o processo de graduação. E eu lembro de uma frase que sempre me marcou, que os professores falavam que era: se você quer ser psicólogo, você precisa fazer terapia. Você precisa primeiro cuidar de você para depois cuidar dos outros. E estar no curso, eu tive a oportunidade, eu consegui, né, durante a graduação, ir fazendo terapia em alguns momentos, então tendo esse acompanhamento. E aí ali eu fui entendendo o quanto realmente isso é importante. A gente estar consciente das nossas dores, das nossas percepções de vida, para quando a gente for tocar a vida do outro, a gente ter consciência de que aquilo é dele,
não é nosso, por mais que toque na gente, né? E isso foi acontecendo, eu via muito essa postura dos professores ao longo da graduação, do quanto eles conseguiam fazer esse acolhimento que a gente precisava às vezes, do quanto eles conseguiam nos orientar em algumas situações. E o quanto os profissionais que na época eram psicólogos, né, que passaram pela minha vida também fizeram isso. O que hoje, em várias situações que eu vivencio, tanto na clínica quanto dentro das organizações, eu consigo ter essa memória, tá, mas naquela situação tal pessoa agiu dessa forma. Então, o que eu posso fazer para me espelhar, para seguir esse exemplo também e continuar me constituindo? E geralmente tá no voltar para dentro, né? Naquele que é o grande ensinamento do curso, que você precisa olhar para suas questões para depois cuidar do outro. E a psicologia traz muito isso, né? O cuidado. Exato. E é até legal, assim, tu ter relembrado isso, porque a gente tá numa fase... E isso, por um lado, é muito positivo, de que a gente precisa entender que cuidar de si não é um ato de egoísmo, e pelo contrário, né? A gente prega essa questão de uma autoempatia, de uma autocompaixão, porque a gente realmente nunca vai conseguir fazer alguma coisa positiva se a gente não está minimamente presente ali, né? E isso é em vários contextos, seja na clínica, que tu está muito mais próximo do paciente, seja no ambiente organizacional, que tu está próximo dos colaboradores, mas talvez não tanto quanto na clínica, seja dentro de uma política pública, seja em diversos locais, assim, a gente, como ser humano, precisa estar minimamente estável para conseguir desempenhar outras funções que também agregam, né, na nossa função de papel pessoal que a gente tem, como mãe, esposa, filha, neta, né? Esses outros papéis, eles têm que estar em consonância e minimamente harmoniosos para as coisas fluírem. Sempre. E pensando nisso, né? Vale destacar mais uma vez que vocês começaram a vida profissional de vocês na pandemia. Sim. Então isso reconfigura tudo, né? A pandemia trouxe uma série de exigências. Nós trabalhamos com cuidado, mas trabalhamos com contato também, né? Sim, com o contato humano. E a pandemia vem e nos diz, não, vocês não podem ter esse contato presencialmente. E aí precisa reformular tudo, né? E aí essa ida ao mercado de trabalho, esse início de carreira, traz toda uma reconfiguração de uma expectativa que vocês criaram desde lá do início da faculdade, né? Que a gente vai construindo essa percepção, essa ideia, né? Nós vamos nos visualizando enquanto profissionais pós-formados ali, né? Finalizando essa graduação, nos estágios, nas experiências, nas falas dos professores, né? Nos estudos de casos que vocês vão tendo ao longo da graduação. E aí chega no final dessa graduação e tudo isso é modificado. Né? Então, é lógico que a expectativa que vocês tinham ao longo da graduação foi, né, modificada. Mas se a gente for pensar de uma forma geral, quando vocês começaram, quando vocês fizeram a inscrição de vocês, a matrícula, né? Se a gente for resgatar, vocês imaginavam que a vida de vocês tomaria o rumo que tomou depois de formatura, né? Depois do início do mercado de trabalho? Não. Acho que é unânime, né? A gente não imagina os caminhos que a nossa vida pode tomar. E eu sempre ouvi muito, é importante que na sua carreira, na sua vida, você tenha um planejamento, sei lá, para 5 anos. Planejamento do que você quer ser, o que você quer executar. E, gente, hoje não é mais possível, né? E acho que esse foi um grande ensinamento que veio depois da pandemia. Porque de uma hora para outra, no intervalo ali, sei lá, de 2 semanas, a gente tem uma mudança que envolve todo mundo e isso vai afetar a nossa rotina, nosso pensamento, vai afetar tudo. E esse acho que é o grande ponto, assim, você pode visualizar, a gente consegue visualizar, mas a gente nunca tem o controle efetivamente do que vai acontecer. E aí, por isso que a gente não, né, a gente respondeu juntas, né? Não temos como dizer que tínhamos noção de que poderia ir para esse caminho.
Exato, a gente vai se vislumbrando com aquilo que os profissionais mais velhos que já estão na área vão nos falando. Mas, por exemplo, eu entrei no curso de 16 para 17 anos, então eu estava me constituindo como uma jovem adulta e ainda estou, né? E aí responder com um sim não faz sentido, né? Muita coisa mudou, a gente entra no curso com uma cabeça de que, eu quero psicologia infantil, e aí depois tu vê que tu sai e tu gosta da clínica, mas já não é mais voltada para a área que tu achou que tu seria, né, aquela profissional. Então, muita coisa vai acontecendo, oportunidades vão surgindo, a gente vai modificando o nosso pensamento, a gente vai modificando o que a gente quer, né? A gente vai dando voz àquilo que às vezes estava um pouco reprimido, de achar que a gente não conseguiria, que a gente não poderia, e aí toda escolha vai modificando como que seria o final, né? E não necessariamente nós estamos num final, cada final ele vai abrindo a porta para um novo ciclo. E não, assim, nós não temos como ter assim essa noção tão grande de como que a vida vai fluir depois da faculdade, mas a gente tem a esperança de que vai dar certo. Isso é o que a gente tem, assim, que em algum local na psicologia a gente vai se encaixar, porque a psicologia ela é muito ampla, ela é muito mais do que às vezes aquilo que a gente conhece de senso comum, que é só o tratamento clínico para transtornos mentais. Não, é muito, muito além. E aí, isso a gente só descobre muitas vezes estando aberto dentro de uma universidade, dentro da faculdade, para estudar. Bem legal isso que vocês trazem, porque realmente é isso, né? A gente só vai entendendo o que é psicologia de fato estando nesse curso. E aí, considerando isso, pra gente ir finalizando o nosso bate-papo, meninas, vamos pensar talvez em alguém que está nos assistindo em casa, né? Alguém que tá lá na dúvida, será que eu faço psicologia? Será que eu não faço, né? Se vocês pudessem falar alguma coisa pra essa pessoa, o que vocês falariam? O que vocês diriam pra quem tá em casa nos assistindo, que tá na dúvida em fazer o curso ou não? Eu acho que o primeiro de tudo é exercer a paciência consigo mesmo, que às vezes a gente tem várias dúvidas e a dúvida ela é importante, né? A gente não pode ter jamais um pensamento fechado, porque senão a gente não absorve todas as oportunidades que vão surgindo. Então, o primeiro de tudo é essa paciência. E procurar em si se você tem a habilidade ou tem vontade de desenvolver a habilidade de escutar, né, de ter empatia e pensar se faz sentido se colocar em situações de ajudar o outro, de que em vários momentos dentro da psicologia o palco vai ser para o outro, né, que nós sempre vamos estar em prol do outro, mas também com a consciência de que precisa estar cuidando de si mesmo. Né? Eu acho que e ter paciência porque também é um processo de construção e reconstrução e não é porque você ficou 5 anos e vai ficar 5 anos estudando que você já vai sair 100% o profissional que você almeja, não, né? Talvez a gente saia da faculdade sendo 30% e depois a gente cada experiência vai somando e vai nos construindo, né, ainda mais. Então eu acho que é isso, a paciência e a habilidade ou o desenvolvimento dessa habilidade de escutar, de ter empatia e de entender que nós estamos numa profissão muito pelo outro, que também nos afeta. Então, essa via de mão dupla. Eu concordo com o que a Camila trouxe e, para mim, eu acho que o ponto principal é a gente ter consciência de que a gente vai precisar sim se disponibilizar para o outro, mas quando a gente está naquele processo de escolha, muitas vezes a gente é levado por uma questão de eu sou a pessoa que gosta de escutar, eu sou a pessoa que sou mais quietinha no meu grupo de amigos, e aí todo mundo me trata como psicóloga, e aí eu vou fazer psicologia. Geralmente é esse o começo, né? E a gente vai levando na graduação esse tratamento, vai buscando esse olhar também. Então, identificar que, sim, eu posso ser a pessoa que sou a mais quietinha, sou a psicóloga da minha família ou a psicóloga dos meus amigos, mas que quando eu venho para fazer essa escolha, é uma escolha de mais responsabilidade.
E isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer essa escolha, mas sim que precisa ter essa consciência. E depois que entrou no curso, depois que escolheu, acho que o principal é abraçar todas as oportunidades de colocar em prática, de se colocar em prática. Seja na identificação com os professores, seja nas práticas que agora tem, né, Kátia? Mas ir se testando, para ir se descobrindo e vendo se é esse mesmo o caminho. Porque no final é um caminho de muita responsabilidade, de tocar a vida do outro, né? Mas que às vezes lá no começo a gente não tem tanta consciência. Perfeito. Muito bom trazer isso, Cláudia, porque a psicologia é responsabilidade, né? É um compromisso ético, um compromisso social, é uma responsabilidade para com o outro, para conosco, né? Para com situações muito delicadas e difíceis que nos são colocadas nas mãos, né? Sim. E muitas vezes somos nós quem temos que tomar conta dessas situações delicadas, né? Meninas, eu quero agradecer vocês. Foi muito bom ouvi-las. Quero agradecer por estarem aqui, mas também quero agradecer pelo trabalho que vocês fazem. Por vocês nos ajudarem a construir a psicologia. Como eu disse lá no começo, vocês fazem parte da construção desses 25 anos. E é com muita alegria que eu digo isso, com muita alegria que eu digo, né, que vocês são egressos aqui do curso, que vocês construíram esse curso, que vocês seguirão construindo a psicologia com muito compromisso, com muita ética, com muita responsabilidade, né? Com fazer psicologia a partir de uma ciência, a partir de uma teoria, de uma técnica e de uma prática muito responsável aí, né? Então, obrigada. Eu desejo que vocês tenham muitas realizações profissionais ainda na carreira de vocês, que com certeza, né, a população tem muito a ganhar com a construção profissional de vocês, com fazer psicologia no Alto Vale do Itajaí. Obrigada. Muito obrigada também pela oportunidade, Kátia. É sempre muito bom relembrar a graduação, né? E eu também faço das palavras da Cláudia as minhas, assim, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço, né? E nós ficamos à disposição como egressas, como também estudantes permanentes, né? Para sempre ir construindo uma psicologia o mais acessível, justa e correta, digna possível dentro do nosso Alto Vale, dentro do nosso país, né? Então é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e o convite. Muito bom esse bate-papo de hoje. Eu quero agradecer também quem nos acompanhou em casa, né? E até uma próxima.